Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem na internet. Aqui é a Ana Tereza, vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. Hoje vamos conversar sobre a nossa cruz. O que será que quer dizer cruz, que o Espiritismo possa nos elucidar? Então, eu vou tomar aqui o capítulo 8 de Marcos, no versículo 34, cujo título é O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Nós temos muitos significados católicos, de cruz, algo muito pesado. E a perspectiva espírita da cruz é mais racional. A cruz representa algo que cada um de nós precisa cuidar durante a sua encarnação. Tomar a própria cruz é tomar a responsabilidade sobre as suas ações. É dar conta das suas provas ou expiações. É você não transferir para os outros responsabilidades, decisões, caminhos que são seus. É certo que vamos ter ajuda, muita ajuda, de encarnados, de desencarnados, ajuda espiritual, a misericórdia divina, nós temos tudo isso, mas a gente precisa carregar. Por que a gente precisa carregar? Não é um castigo, é porque o carregar, o encarregar-se de sua própria cruz, é o que torna a nossa vida nossa. Porque se eu transfiro para os outros as responsabilidades que são minhas, quem é que amadurece ao encarregar-se? É o outro. Mas, na verdade, o outro se sobrecarrega. Porque quem é que carrega a cruz desse outro quando ele está carregando a minha, Então, uma das coisas que não são fáceis da gente distinguir o que é a nossa cruz e o que é a cruz do outro. Geralmente a gente se embola um pouco nessa discriminação. Podemos carregar a cruz do outro achando que é a gente que tem que levar, ou a gente se desencarrega da nossa e criamos uma dependência emocional, delegando para os outros tarefas que seriam nossas. Às vezes a gente quer dizer que é Deus que tem que cuidar da nossa cruz. Queremos que Deus nos livre da nossa cruz. Então, esses movimentos, tanto de uma ponta quanto de outra, revelam a nossa imaturidade espiritual. Porque nós ainda não temos clareza dos caminhos que precisamos tomar para os nossos amadurecimentos. Porque vamos pensar fisicamente, quando a gente carrega a nossa cruz, é o nosso músculo que se fortalece. Nós não temos um músculo da alma, vou usar aqui uma metáfora, já pronto, já fortalecido para carregar a nossa cruz. A gente vai se fortalecendo à medida em que a gente se encarrega, à medida em que a gente carrega a nossa cruz. Significa que a força moral para a gente poder enfrentar as adversidades da vida, elas surgem no próprio enfrentamento. Tanto é verdade que se a gente olhasse para trás agora e visse tudo que a gente já passou na nossa vida, a gente poderia dizer assim, nossa, se me contasse o que eu ia passar, eu ia dizer, eu não aguento. Mas como é que a gente aguentou? Porque a gente enfrentou. É carregando, é enfrentando, é dando conta, não importa que não seja perfeito, e não é mesmo, mas a própria disponibilidade de carregar é que faz com que a gente possa, com êxito, encontrar um bom lugar dentro do nosso coração, de amor próprio, da gente ter conseguido alcançar aquele lugar. Então, palavras de Jesus aqui no versículo 36. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, às vezes, a gente acha que a nossa conquista ela é de ordem física, concreta.
O que Jesus está dizendo assim, não, olha só, a sua cruz não é de ordem material. Isso tudo passa, isso tudo a gente vai deixar. A cruz mais difícil são aquelas que dizem respeito aos assuntos da alma, os assuntos do coração, os assuntos do sentimento. São as nossas lutas interiores. Não é a gente lutando contra a nossa vaidade, a gente lutando contra a nossa inveja, a nossa cobiça, a nossa preguiça, a nossa ira, o nosso mau humor, as nossas malquerenças, não é? As nossas ambições desmedidas. São essas adversidades, na luta com essas adversidades, na luta interior com essas nossas características ainda tão presentes no nosso nível evolutivo, é isso que vai fazer a gente amadurecer. Então, carregar a nossa própria cruz é a gente se encarregar de cuidar da nossa transformação moral. Isso não tem como a gente delegar. E como é que acontece uma transformação moral sem a gente passar por provas, sem a gente passar por testes, sem a gente passar por obstáculos, né? Vamos pensar, como é que um atleta consegue ser campeão, né? É quando ele vai se colocando naqueles desafios e desafios compatíveis com as suas forças físicas, depois desafios um pouco maiores, para que a sua compleição física possa a se ajustar àquilo, e assim ele vence, não é? No nosso caso, a competição não é com ninguém, é com a gente mesmo. A gente precisa se vencer a si mesmo. Então, carregar a própria cruz significa, quando você está enfrentando um problema é um desafio, uma questão que está difícil, lembra, essa cruz é minha. Mas não quer dizer que eu tenho que carregar sem recursos. Então, eu vou utilizar o recurso da prece, vou pedir um passe, vou pedir conselhos, vou pedir ajuda da misericórdia divina, mas eu vou carregar. Não, eu vou carregar que significa eu não vou me queixar, eu não vou amaldiçoar, eu não vou deixar que a raiva tome conta de mim. Isso é se encarregar da sua própria cruz. Se encarregar de cuidar da sua própria cruz é você não negar que você tem que cuidar disso. Porque a gente pode ir para a queixa, como a gente também pode ir para a negação, querendo se distrair, querendo se anestesiar. Então, o que a gente faz para a gente não deixar a peteca cair, né? Não deixar a cruz cair no chão. Olha, a cruz é minha, eu posso até descansar um pouco, respirar e retomar o caminho, mas sou eu que tenho que carregar. Então, quando a gente abre mão de se queixar, quando a gente abre mão de se distrair, quando a gente abre mão desses recursos que nos desviam da tarefa de cuidar da nossa própria cruz, o que acontece com a gente? Transformação moral, aquisição de virtudes morais. É só assim, gente, que a gente tem condições de poder elevar-se de um mundo de provas e expiações e irmos para mundos mais adiantados. Porque enquanto a gente não quiser carregar a nossa cruz, a gente não se fortalece, a gente não amadurece. E mesmo que você tenha delegado para alguém isso, em algum momento, essa pessoa que está se encarregando da cruz que é sua, também cansa e não dá conta. Volta para a gente. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que cuidar da sua própria cruz. Sempre lembrando aqui que não é castigo, né? É muito importante a gente entender que, nas palavras de Jesus, se alguém quiser me seguir, que tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus não disse, eu vou carregar sua cruz para você. Nós vamos estar juntos, carregando cada um a sua própria cruz, mas juntos. E junto com os outros, com o estímulo dos outros, com o amor dos outros e o nosso próprio, essa caminhada se torna uma caminhada produtiva, uma caminhada possível para cada um de nós, né? Então, a gente precisa compreender que esse reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, só pode ser conquistado se a gente se colocar a caminho com Jesus. É isso, meus amigos. Até a nossa próxima semana.